Vamos começar falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou por uma cirurgia nesta manhã para tratar de uma hérnia e também para melhorar a situação relacionada aos soluços frequentes que o ex-presidente anda tendo. Vamos conversar então com o André Anelli, que vai trazer mais informações para a gente agora. A Anelli está em frente ao DF Star, hospital onde Jair Bolsonaro foi internado, e a equipe médica já se pronunciou no comecinho desta tarde, né, Anelli? Quais são as novidades? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você também, a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Os repórteres Janaína Camelo e Lucas Martins acompanharam agora há pouco a manifestação de parte da equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi responsável, então, por esse novo procedimento cirúrgico realizado nessa quinta-feira, dia 25, aqui no Hospital DF Star, um hospital particular que fica na Asa Norte, a menos de 5 minutos de carro de onde o ex-presidente Jair Bolsonaro estava, no caso, a Superintendência Regional da Polícia Federal. Ele foi trazido para cá no dia de ontem e, nesse momento, então, já se encontra fora da UTI, fora da unidade de terapia intensiva, após passar por cerca de 3 horas e meia por uma cirurgia para correção de 2 hérnias inguinais. São aquelas protuberâncias provocadas, então, por uma elasticidade anormal do intestino. Essas protuberâncias acabam aparecendo na região da virilha e isso poderia provocar complicações mais tarde se não houvesse realmente essa cirurgia que já foi realizada com sucesso, sem intercorrências no dia de hoje. Então, os nossos repórteres acompanharam mais cedo aqui a manifestação do Dr. Cláudio Birolini, disse que não houve nenhum tipo de problema durante a cirurgia, que Jair Bolsonaro já se encontra fora da unidade de terapia intensiva, inclusive já está conversando com a equipe médica e também com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é a única autorizada nesse momento a atuar como acompanhante de forma ininterrupta enquanto houver essa internação aqui no Hospital DF Star. Então, nas palavras do médico cirurgião Cláudio Birolini, não houve nenhum tipo de problema e a cirurgia foi um sucesso. O achado intraoperatório foi muito o que nós esperávamos. Tá? Ele tinha então a hérnia bilateral, era maior do lado direito. Do lado esquerdo era uma hérnia ainda numa fase inicial, mas que se não resolvesse agora, daqui a alguns meses ele ia desenvolver o quadro clínico do mesmo jeito que desenvolveu do lado direito. Então já foi feita a correção de ambos os lados e o procedimento foi absolutamente sem nenhuma intercorrência, foi totalmente dentro do previsto. Daqui para frente, até segunda-feira, a equipe médica segue em observação de Jair Bolsonaro, já internado normalmente em um quarto aqui do DF Star, porque vai haver a avaliação sobre a necessidade ou não da aplicação de uma anestesia na região do diafragma. O diafragma que é responsável por provocar os soluços intermitentes que o ex-presidente Bolsonaro vem sofrendo ao longo dos últimos meses, em média 40 a 60 soluços por minuto, ou seja, chega até mesmo uma média de 1 soluço por segundo, o que impede não apenas o ex-presidente de se comunicar, mas muitas vezes até mesmo de comer e de dormir de forma tranquila. Então os médicos estão observando esse sintoma. A cirurgia que houve mais cedo não foi para tratar nenhum tipo de sintoma relacionado aos soluços, e sim apenas as hérnias inguinais na região da virilha, mas os médicos vão aproveitar esse período de internação aqui no hospital para avaliar até segunda-feira se vai haver uma melhora em relação a esses soluços, que inclusive dificultam o período de recuperação dessa cirurgia das hérnias inguinais. O médico cardiologista Caiado Brasil também conversou com a imprensa e deu detalhes a respeito desse novo tratamento que possivelmente pode ser feito na segunda-feira, a aplicação de uma anestesia, mas enquanto isso são aplicados medicamentos via oral para que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha menos soluços e nesse momento, então, essa permanência dele sem soluçar ou com menos soluços não atrapalhe a recuperação da cirurgia das hérnias inguinais. Até segunda-feira, como eu falei, como nós estamos inserindo um novo tratamento e mais otimizado, aí nós vamos ver como é a evolução clínica dele, como está espaçado a redução dos soluços, quadros de soluços. Por quê? Porque o soluço é um
sintoma dele que preocupa muito, porque gera muito cansaço nele, prejudica o sono. Quer dizer, você num pós-operatório precisa do organismo se recuperar e ele está sendo praticamente agredido por esse soluço. É uma preocupação recorrente nossa e dele também, mas nós estamos muito de olho nisso aí. É um ponto central hoje, além da cirurgia, é essa questão de resolvermos o soluço, na medida que for possível. Nesse momento, a movimentação é muito tranquila aqui no Hospital DF Star. Além da imprensa, alguns manifestantes favoráveis ao ex-presidente continuam fazendo uma espécie de vigília em frente a essa unidade de saúde, também entoando cantos evangélicos, música gospel, no sentido de manifestar o seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que até o momento é acompanhado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela é a única autorizada a permanecer de forma constante como acompanhante fixa do ex-presidente. Mais cedo já estiveram aqui também 2 dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador, e também Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro. A filha caçula de Jair e Michele Bolsonaro, Laura Bolsonaro, também já fez uma visita aqui mais cedo na manhã de hoje. Portanto, o ex-presidente segue cercado pela família nesse momento, então, de recuperação, primeiro, das cirurgias das hérnias inguinais e já em observação, então, para a possibilidade de aplicação de anestesia na região do diafragma para acabar com os soluços que podem atrapalhar na recuperação das hérnias. A expectativa da equipe médica é que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneça aqui por pelo menos 7 dias. Esse é o período em que os profissionais médicos calculam, então, como necessário para que o próprio ex-presidente consiga fazer o seu autocuidado, no sentido de se vestir sozinho, também de tomar banho, e aí sim será avaliada a transferência de volta dele para a Superintendência Regional da Polícia Federal para continuar cumprindo em regime fechado os 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Evandro. Anélia, eu quero aproveitar que você está conosco para trazer um pouquinho mais de informação relacionada à visita do Flávio Bolsonaro. Porque ele mencionou que o Flávio Bolsonaro, o senador, foi até lá e ele leu uma carta escrita de próprio punho do ex-presidente, que ele deixou escrita antes da cirurgia, reforçando a candidatura de Flávio Bolsonaro. Explica essa história para a gente já jogar para o debate logo depois. Anélia, vai lá. Exatamente, Evandro. Horas antes aqui da manifestação dos médicos a respeito do estado de saúde e também do término da cirurgia com sucesso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, ele que já é pré-candidato à presidência da República com o apoio do pai, mostrou uma carta escrita de próprio punho pelo ex-presidente Jair Bolsonaro antes dessa intervenção cirúrgica. Essa carta foi escrita lá mesmo na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, com Jair Bolsonaro reafirmando o apoio e a escolha de Flávio Bolsonaro como uma espécie de sucessor político, se colocando então a candidato como presidente da República para 2026, a disputa pelo Palácio do Planalto. O senador Flávio Bolsonaro, inclusive, leu um trecho dessa carta em que Jair Bolsonaro reafirma esse apoio com vistas à eleição de 2026. Muitas pessoas dizem que não tinham ouvido da boca dele ou não tinham visto uma carta assinada por ele. Eu acho que isso aqui tira qualquer sombra de dúvida. Então, para mim, não muda nada. Para algumas pessoas, né, que ainda não estavam acreditando, pode ser que mude. Enfim, só peço aí que todos se unam. O que a gente tem que buscar nesse momento é a unidade, para que a gente busque esse objetivo em comum, que é evitar que o PT destrua o nosso país. Inclusive, em um dos trechos dessa carta, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que entrega à população brasileira aquilo que um pai pode entregar de mais precioso, que seria, então, o seu filho, no caso Flávio Bolsonaro, como sucessor para concorrer à presidência em 2026. A gente destaca aqui, do lado da oposição ao atual governo, ainda não existe um alinhamento generalizado no sentido de viabilizar a candidatura de Flávio Bolsonaro, uma vez que alguns membros de partidos considerados de centro e de direita ainda optam por Tarcísio Gomes de Freitas, ele que é governador do estado de São Paulo, como então o favorito para enfrentar o atual presidente Lula na disputa de 2026. A gente destacando ainda que esse cenário já segue pré-estabelecido, portanto, porque alguns partidos inclusive já apoiaram, por outro lado, Flávio Bolsonaro também.
Evandro. Muito obrigado pelas informações, Anélio. Um bom trabalho para você em Brasília. A gente volta a se falar aqui no 3 em 1. Zé Maria Trindade, vamos começar falando desse movimento político a partir da carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi lida pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao hospital. Tudo acontece principalmente porque Jair Bolsonaro acabou não concedendo aquela entrevista para a qual teve autorização do Supremo Tribunal Federal, exatamente, segundo Flávio Bolsonaro, por conta da internação e da cirurgia que ele faria neste dia 25 de Natal aqui no país. E eu quero saber de você, Zé, o quanto essa carta é relevante para, digamos, trazer mais conteúdo eleitoral para o nome de Flávio Bolsonaro em 2026, principalmente uma carta que é feita e escrita de próprio punho e assinada pelo ex-presidente antes da cirurgia, exatamente porque a gente não sabia como ele poderia reagir a mais esse procedimento. Então, deixa o legado para o seu filho e diz: essa decisão é consciente e ela é legítima. Ela não foi tomada num momento de devaneio do ex-presidente, mas sim porque ele realmente entende que Flávio Bolsonaro é um nome que pode representá-lo e capaz de tirar Lula de uma possível reeleição. Fala, Zé. Definitivamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixa de dizer que é candidato à presidência da República, né? Despeça todos que ainda insistiu, o candidato ainda é Jair Bolsonaro, e ele diz exatamente isso na carta. Agora, antes da carta, os líderes do Centrão resistiam. E houve uma conversa ali de integrantes do PL com integrantes do Centrão dizendo o seguinte: a candidatura Flávio Bolsonaro é irreversível. É que ainda existia muita resistência nos grupos de centro-direita, é onde ele tenta conquistar. Essas resistências, elas apareceram principalmente no movimento do mercado financeiro. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro não deu a entrevista, entenderam que isso poderia ser uma demonstração de que não havia tanta certeza assim nessa transmissão da candidatura, vamos dizer assim, para o filho Flávio Bolsonaro. Eu conversei com líderes importantes do PL e todos dizem, de uma forma muito surpreendente, não, o nosso candidato é Flávio Bolsonaro. Mas em política, quando há dúvida, é porque há dúvida, né? Aquela velha frase, na dúvida não duvide. Então, assim, ainda existia. E a carta veio para colocar um pá de cal nessa história de outra candidatura do PL, e agora o desafio é conquistar aqui o centro-direita. Flávio Bolsonaro já se encontrou em São Paulo com representantes empresariais, falou com importantes líderes ali evangélicos, participou de cultos, será a base do discurso dele e, principalmente, o discurso de que ele é melhor do que Jair Bolsonaro, porque ele teria um aprimoramento maior, seria mais flexível e entende mais o que é a direita do país. E o discurso pronto, segundo me informaram, que agora está sendo elaborado um plano de governo, ele deve priorizar a indicação de um ministro da Fazenda, antecipar alguns ministros chaves sobre segurança pública também, né? E fazer um plano de governo exatamente para ser apresentado. E isso já está em andamento. O surpreendente é que eu fiquei sabendo que ele já conversou com o Tarcísio, e o Tarcísio aceitou e até teria falado em apoiar o Flávio Bolsonaro. Isso seria uma grande notícia, uma novidade que ainda não foi confirmada pelo governador de São Paulo. Exatamente, Zé. E a gente está num período agora difícil de confirmações, exatamente porque o governador Tarcísio de Freitas está em viagem. Quem assume é Felício Ramute. Há também um recesso de fim de ano que faz com que os movimentos políticos diminuam, né, cessem um pouco. O que a gente precisa acompanhar agora é como esses apoios acontecerão a partir do momento em que a ala política retornar lá em janeiro e principalmente no movimento mais intenso de campanha para 2026. Mas, independentemente disso, Bruno Musso, o quanto essa carta traz, digamos, um carimbo que pode alterar a maneira como Flávio Bolsonaro é visto como um grande ou não competidor diante de Lula, no teu ponto de vista? Veja, Evandro, eu não acho que seja a carta que será, digamos, o divisor de águas que colocará aqui ele como uma possibilidade real. Eu vejo que cada dia que passa, a própria realidade vai demonstrando se ele será real mais próximo ali do pleito ou se ele passará o bastão para alguém. No meu entender, ao que parece, realmente vem formando a pré-candidatura para a candidatura em si.
As pesquisas começam a dar um sinal ali de crescimento. E veja, é uma coisa que a gente sempre analisa lá no mercado financeiro. Não é a foto hoje, é a perspectiva. Quais são as projeções? E o que nós vemos ao longo do tempo, pelo menos até esse momento, até essa figura que nós temos, essa foto que nós temos no momento, é que as projeções podem mostrar um crescimento para o Flávio e uma possibilidade de diminuição, possibilidade, não é concretização, de diminuição dessa rejeição que é alta. Lula, que já está há 25 anos aí basicamente nesse cenário como um todo, sem contar antes quando ele concorreu desde 89 e não ganhou, tá difícil dele conseguir vencer a barreira dos 50% de rejeição. Ele tem mais tempo de estrada de rodagem aí. O Flávio não. O Flávio, até pouco tempo atrás, ninguém imaginava ele saindo candidato à presidência. Então, eu acho que a possibilidade dele ter um crescimento é maior do que do próprio Lula ter um crescimento frente ao que ele se encontra hoje. Então, eu acho que é mais isso que dará essa tônica daqui para frente, para além da carta. Claro que a carta é algo simbólico, como o próprio Zé Maria disse, que chancela ali o pai passando o bastão e falando: não serei mais eu, será o Flávio agora, e passamos adiante, viremos a página desse nome. Mas eu acho que os próprios números e os movimentos do Flávio, como esses dois encontros que ele teve, um com o mercado financeiro aqui num banco grande e depois na casa de um empresário aqui em São Paulo, mostra que ele vai começar a fazer, ou já está fazendo, essa comunicação com essas bases importantes. Eu acho que está mais aí a determinação desse possível crescimento e confirmação da candidatura. Mano, eu quero trazer também um pouco mais de análise e nos aprofundar nessa questão relacionada à carta, porque me parece muito interessante e curioso que mesmo o bastão sendo passado dentro da própria família, haja a necessidade de uma escrita e de uma assinatura do presidente da República. Isso comprova o quanto o eleitorado, como sempre disse o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pertence a Jair Bolsonaro. E por isso que o PL abriu mão de várias decisões e decidiu seguir Jair Bolsonaro incondicionalmente, porque percebeu que esse eleitorado pertencia a ele e não ao partido e aos integrantes do partido. E isso é tão relevante e profundo, essa conexão que essa parte do eleitorado tem com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que mesmo com a definição política acontecendo dentro da própria família, para que essa confiança seja passada de pai para filho, é preciso haver uma indicação escrita, assinada pelo pai. O quanto isso coloca ainda Jair Bolsonaro como essa figura principal que talvez não consiga transferir tudo aquilo que se quer para o seu sucessor, independentemente de ser alguém da família ou não. Esse é um ponto muito importante que você traz, né? Porque, de fato, há uma diferença na capacidade de identificação que Jair Bolsonaro consegue ter com o seu público. E boa parte dessa identificação passa pela construção do personagem de Jair Bolsonaro como um grande guerreiro contra o sistema. E aí eu chamo a atenção, porque a gente está falando, inclusive, de uma carta entregue no dia de Natal, o que traz todo o simbolismo também religioso, mas num contexto pré-cirúrgico, de uma cirurgia que é mais uma das consequências daquela facada lá atrás. E, do ponto de vista da comunicação política, da estruturação da narrativa em torno do personagem Jair Bolsonaro, a facada que ele levou foi o grande símbolo do ataque que ele sofre do sistema. E toda a toada, toda a estrada que ele percorreu, desde a facada até agora, com diversas cirurgias, com diversos problemas de saúde, são uma espécie de via crucis do mito sendo construído, dando até mesmo a sua saúde em prol da causa. E eu chamo a atenção para esse elemento que está no texto da carta, que ele trata como o pai dando aquilo que poderia ser de mais sagrado para o Brasil, que seria o seu filho. É um tom tanto sacrificial, né? Como se ele estivesse oferecendo o filho ao sacrifício da luta política. Então, há aí toda uma construção narrativa que busca trazer a identificação de Bolsonaro sendo transferida
para Flávio. Mas, nesse sentido, se a grande narrativa de Jair Bolsonaro é ser o guerreiro contra o sistema, Flávio é justamente o seu filho que tem mais dificuldade de encarnar essa narrativa, porque, afinal de contas, ele é o filho que mais negocia com o sistema, que mais dialoga. E aí surge um paradoxo, porque ao mesmo tempo em que a gente vê que a força de Flávio vem do sobrenome, vem do que o pai lhe empresta de prestígio, a possibilidade de redução da rejeição depende dele se mostrar diferente do pai. Só que essa diferença do pai pode ser justamente algo que crie uma cicatriz, que crie uma fratura do elemento mais importante da identidade do pai, que é o elemento antissistema. Se Flávio precisar dar sinais de que será, digamos assim, um aliado do sistema, que saberá jogar o jogo como o jogo precisa ser jogado, isso talvez gere um problema de identificação de parte desse eleitorado. Então, há aí um xadrez muito difícil de equilibrar, porque ao mesmo tempo que Flávio precisa, para liderar a direita e garantir vaga no segundo turno, ser a representação do pai dele, o grande desafio para tornar a candidatura efetivamente competitiva é reduzir essa rejeição. E para reduzir a rejeição, ele tem que mostrar que é menos radical que o pai e fazer sinalizações que talvez acabem dificultando essa primeira missão. Então temos aí um paradoxo, porque o candidato que é mais forte para ir no segundo turno, com a rejeição que tem hoje, ele é uma presa fácil para o presidente Lula. Eu acho interessante esse ponto, mano, e eu acho que não é só reduzir a rejeição em relação ao eleitorado, é reduzir a rejeição também à candidatura dele dentro da própria política, né? Quando a gente fala dos partidos do Centrão que viam no Tarcísio de Freitas o nome principal, assim como o mercado financeiro, o nome principal para competir com o presidente da República lá na frente. E aí, a partir do momento que você tem Flávio, você precisa também construir caminhos que façam com que esse sistema, como você bem menciona, e que também inclui o Centrão, cole nessa candidatura e crie uma frente capaz de oferecer essa competitividade. E aí, Zé, o Mano traz um olhar de que Flávio Bolsonaro está numa encruzilhada agora. Que tipo de papel que ele assume? Um papel mais parecido com o do ex-presidente Jair Bolsonaro, para capturar, de fato, esse eleitorado que vê em Jair Bolsonaro esse combatente do sistema, ou um perfil mais moderado para conseguir uma frente ampla? Como é que você avalia o posicionamento de Flávio Bolsonaro nessa estratégia para 2026, Pois é, eu até comparei aquela história do Dom João, quando colocou Dom Pedro, né, para assumir o trono aqui no Brasil, e falou aquela famosa frase, né, pega a coroa e coloca na sua cabeça, antes que um aventureiro qualquer o faça, né? Essa candidatura tem custos, eu digo custos no plural. Primeiro é que Flávio pode ficar sem emprego, né? Ele sempre foi deputado federal e tal, sempre político. Se ele perder, ele fica sem mandato, porque o mandato dele de senador acaba agora. Eduardo Bolsonaro, o irmão dele, vai ficar inelegível, né? Ainda há dúvidas sobre a inelegibilidade dele, ele está morando no exterior e perdeu o mandato. O Carlos Bolsonaro saiu da vereança, né, do Rio de Janeiro, já saiu, desincompatibilizou do Rio e tenta uma candidatura ao Senado, mas ainda é uma aposta. Então, assim, é o momento mesmo de pensar muito na família, nos interesses da família e esse legado aí de votos que a gente está vendo que é um legado forte, né? As pesquisas indicam isso. Agora, a rejeição de Flávio é alta porque ele vem com os votos e com a rejeição do pai. Mas é possível que durante a campanha, é um grande desafio, e o marqueteiro vai ter que trabalhar isso, que ele mostre que, olha, essa rejeição é injusta, porque vocês não me conhecem. Eu sou assim, 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 assado, e possa reduzir essa rejeição, zerar nunca, ninguém zera rejeição, né? E que possa ser um candidato competitivo, sim, no segundo turno. A política tem dessas coisas, né? E tem contratempos. Então, é possível, sim, que o Flávio Bolsonaro ganhe. Mas há aí uma dificuldade muito grande, um custo por essa candidatura. Primeiro, econômico, né? O PL
vai ter que gastar muito para essa candidatura e é dinheiro que vai tirar das campanhas para deputado e senador. Maria Trindade, e eu quero trazer também o custo que Jair Bolsonaro faz questão de deixar claro nessa carta que escreve, que é o custo político para ele, porque ele menciona o seguinte, Bruno Musa, que ele enfrenta duras batalhas pagando um preço alto com minha saúde, aí eu estou colocando entre aspas, tá, pessoal? Com minha saúde e família para defender o melhor para o nosso Brasil. E classifica esse cenário, sem falar diretamente, como um cenário de injustiça. O quanto essa mensagem tem que continuar viva para que ela também seja, digamos, transferida eleitoralmente para Flávio Bolsonaro, hein, Bruno Musa? Esse é um ponto importante. Eu senti nessa carta que não há realmente, como você muito bem falou, você deu a palavra injustiça, eu traria, de repente, um sentido de vitimismo, né? Não tem nada desse sentido, na verdade. E aí eu acho essa mensagem mais potente. Eu não gosto, por exemplo, de mensagem de vitimização, e eu acho que grande parte do eleitorado também sente isso. Eu acho que a grande estratégia aqui, eu concordo muito com o Zé Maria, eu não acho que, eventualmente, no cenário atual, pode ser, imaginemos que vá para o segundo turno Lula e Flávio, eu não acho que seria uma presa fácil. Pode ser que dê um, pode ser que dê outro, mas eu acho que tem bastante tempo para alterar esse cenário como um todo. Mas eu acho que essa mensagem, ela é bastante forte, muito mais do que se fosse trazendo um vitimismo, passei por uma injustiça. Isso já está sendo amplamente divulgado, debatido no Brasil já há muitos meses. Então, o caminho não está aí. Ser pragmático e olhar como transferir o voto para ele. Eu acho, ao menos me parece, que algumas figuras importantes ali da direita entenderam um pouco mais esse jogo, faz parte talvez do amadurecimento, de que não adianta ficar batendo na mesma tecla, seja ela da injustiça, seja ela das eleições, seja ela do que for. Não, precisa ter uma mensagem mais forte que traga para o centro, que o eleitor consiga diminuir essa rejeição que é atribuída a um sobrenome Bolsonaro por conta de Jair, mas que não necessariamente ela deve ser atribuída também ao Flávio, única e exclusivamente por ter o sobrenome Bolsonaro. Então, isso é algo extremamente relevante para trazer essas pessoas para cá. Ao mesmo tempo que nós falamos aqui, ontem nós mencionamos a polarização e agora nós estamos falando desse debate do crescimento do Flávio, eu não sei se foi hoje ou foi ontem que saiu também uma pesquisa do Datafolha, mostrando que 53% dos brasileiros se declaram de direita e de centro. E aí me causa estranheza, realmente. Se a grande parte da população se declara de direita, que dos 53%, 35% diz que é direita, e o restante diz que é de centro, completando esses 53%, e o resto seria centro-esquerda e esquerda. Como é que Lula teria uma vantagem tão ampla se na pesquisa a grande parte fala que é de direita? Então, aonde está isso? Aonde está o erro da comunicação? Será que as pessoas não conseguem atribuir o Bolsonaro algo a mais ao centro e aí optaria por votar no Lula? Me parece um pouco paradoxal, porque são antagônicos esses dados. Então, eu acho que o que falta é completar essa comunicação para trazer esse eleitor pendular para o lado do Flávio, já que, segundo a pesquisa, 53% são de centro e de direita. Agora, 4h30. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos.